de advogados, das entidades que estão discutindo isso aí, né? E a gente tem uma reunião com o MEC na quinta-feira, porque, rapaz, é impressionante como o MEC não está nem aí para isso. É assim, como se estivesse sempre com eles, sabe? É igual a história do curso de Direito, lá do curso de EAD. Tudo bem que a gente as entidades não se manifestaram oficialmente porque haviam divergências, né? Tinha parte de mantenedor que achava que não queria, outros que tinham que ter, enfim. Aí, como não teve isso, decidiu-se que a gente ia trabalhar junto com o MEC para apenas dar subsídios. O MEC demorou demais naquela época, né, para fazer isso. Mesmo só faltava a gente entregar a petição para eles assinarem. Eles foram muito, muito vagarosos. E da mesma forma estão sendo agora, né? Porque, certo que nesse momento é mais grave, porque eles estão entrando numa seara muito contundente nas instituições, que é a parte de autorização de cursos. Daqui a pouco, isso vai replicar em outros cursos aí, e que pode ser muito ruim, porque o fundamento utilizado para a OAB é exatamente o que pode ser utilizado para qualquer outro curso, entendeu? Então, está todo mundo de olho nessa ação aí. É bom quem pudesse articular para tiver alguém que chegue no Lewandowski para conversar. A gente já tem quem faça isso lá para São Paulo, já foi feito. Vai demorar muito se for de fato para que as instituições se manifestem, que pelo menos o MEC também seja instado antes, né, antes de decidir sobre a liminar. Mas a ação é muito mal feita. É longa, extensa. Paulo Chonan. Sim, Larry. Podemos começar, né? Faltou a Yara, né? Até pedir para a Marta vir com ela aí, se agora puder mensagem para a Marta ver se ela consegue o contato. Isso. Mas podemos, a pauta está aí. Bem, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Nós temos a nossa pauta da reunião de hoje, como foi encaminhada via e-mail pela Marta, 3 pontos, né? Primeiro, a atuação da ABRAF na pandemia do coronavírus. O segundo, os ofícios encaminhados pela ABRAF ao Fórum das Entidades. Nós fizemos algumas gestões nesse sentido. E, por último, assuntos gerais. Temos alguns assuntos a colocar aqui, a pontuar. Então, tem mais dois, Larry, tem mais 2 na pauta. Professor, só um minutinho antes de vocês começarem. Não, ela só encaminhou este para mim. Colocaram aqui a arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de medida cautelar. Boa tarde, professora Yara. Que é esse. Sim, então foi na retificação que ela fez. Isso, Paulo. Depois proliferação das leis sobre... Oi, professora, é Marta? Isso. Alô? Ótimo. Então, vamos começar aqui pelo ponto 1, Paulo. Aqui fica melhor? Atuação da ABRAF? Pode ser? Pode ser. Como é do conhecimento de todos, desde que começou esse período aí de pandemia, a ABRAF vem fazendo uma série de gestões aí, vem desenvolvendo várias ações aí junto aos órgãos reguladores, inclusive com gestões junto ao fórum, e a ideia nossa é fazer uma avaliação dessa atuação que a ABRAF vem fazendo. Nós temos diversas ações que foram desenvolvidas, inclusive um trabalho muito bom que Paulo Chonan vem fazendo através dos nossos meios de comunicação aí, das redes sociais, né, com a ABRAF News, etc. E eu gostaria, Paulo, que você começasse fazendo uma avaliação de como está repercutindo essa atuação da ABRAF nesse sentido aí das informações rápidas, céleres, da forma em que a ABRAF vem desenvolvendo essa informação para a comunidade educacional aí como um todo que participa dos nossos canais de comunicação. Bom, o que eu basicamente fiz junto com a professora Yara e até o pessoal da BMS foi a gente capitaneando tudo, o Daniel também, que ajudou muito, que fez alguns pareceres também. O que a gente fez foi, cada nova notícia que saía,
a gente informando, pegando o que era coisa que era importante, foi colocando, e isso foi trazendo as pessoas cada vez buscando mais informação com a gente. Para você ter uma ideia, no início aí, o site da Abraf tinha 200 visualizações por dia, 300 aí no início da pandemia. Agora tem dia de 2.000, 3.000 visualizações por dia. As pessoas vêm buscar informação no site nosso. De alguma maneira, a gente ficou um contato que as pessoas estão buscando para saber o que está acontecendo. E aí a gente tentou manter isso, os grupos também. Você vê que a gente teve uma briga num grupo lá essa semana por conta de uma publicação errada lá de um professor, mas ele contornou e a gente conseguiu manter o foco do negócio. O Daniel conseguiu colocar uma ordem lá com o jeito de lidar com o grupo. Gostei daquilo, Daniel. O que ele tem feito é isso, lá, na medida que sai, todo dia eu estou acompanhando tudo que sai. Eu pego hoje tudo quanto é estado, o que aparece, eu passo às vezes aqui 2, 3 horas na parte da manhã só recolhendo informação do que está acontecendo nos estados, e tanto para municiar aqui no CER as informações, quanto para colocar aí na Abraf. Né? Mas, Paulo, é só tudo que sai do coronavírus ou só ligado à educação? Só ligado à educação, Janguê. A parte do coronavírus eu não sei, não acompanho, só o que eu vejo na televisão. Mas o que é da educação é que eu estou ligado. E algumas coisas do Ministério da Saúde, porque ficou essa interligação do Ministério da Saúde e da Educação. Então, por exemplo, tem uma dúvida que eu estou vendo que é uma dúvida recorrente das instituições, e eles não estão sabendo o que fazer, porque a portaria não funcionou bem, ela veio mal feita, que é aquele negócio da colação de grau antecipada. Todo mundo confundiu o que o Ministério da Saúde fez inicialmente, achando que já era para ser a questão da colação antecipada. E eu liguei no Ministério da Saúde, perdi quase uma manhã de telefone em telefone até conseguir entender. Porque existem 2 processos ali claros, e o primeiro processo é só um cadastramento daqueles alunos que querem participar do negócio da pandemia, que é da contenção e tal. E nesse cadastramento, a instituição de ensino ela só é chamada para validar um cadastro, lá no UNASUS. Então, ela é chamada para dizer se o que o aluno colocou naquele cadastro tem valor, está certo ou está errado. Se tiver certo, você valida o cadastro. Não quer dizer que você está dizendo que ele vai colar grau antecipadamente, não. Você está dizendo para o Ministério da Saúde que aquele aluno pode participar do tal cadastro que eles estão montando para uma eventual ação contra a pandemia. Uma vez validado esse cadastro, o aluno fica guardando ele ser alocado em alguma ação. Depois que ele for alocado, e se quiser, e se tiver as condições, que aí vai de instituição a instituição, ele pode solicitar a colação antecipada, e aí a instituição vai passar, a partir dali, que a instituição vai passar a analisar se ele tem direito ou não à colação, e aí dá a colação. Mas é só a partir dali. Então, isso é uma coisa que para todos ficou essa era uma das coisas. Mas então a gente vem acompanhando isso. O dia a dia, né? A professora acabou de entrar aí, ó. Oi, querida. Oi, amigo. Pronto, chegou. Então a gente vem acompanhando junto. Ela tem trazido tudo que ela... Parabenizar a enfermeira do ano, né? Parabéns, Yara. Enfermeira. Parabéns. Obrigada. A nossa enfermeira. Tudo. De todos nós. E que enfermeira, viu? Então, o que a gente tem feito é isso, Janguia. Tem que ter feito um acompanhamento dos assuntos que têm a ver com a educação nessa época do coronavírus. E a ver com as coisas que o Ministério da Saúde também fez com o MEC, também a gente está acompanhando tudo. E aí, esses decretos, de, eventualmente, de lockdown e tal, que vão saindo também, a gente vai vendo, né? Porque isso é totalmente divulgado. Sei que acabou... Mas, Paulo, tá bem focado, Janguia. Paulo, a gente também tem mandado aquelas orientações de parte tributária também, as outras coisas. Também. A gente tem caminhado para as instituições, né? Tem, os pareceres também, tanto a Edux quanto o Daniel fizeram alguns pareceres sobre tanto as portarias, a tributária, a portaria da colação antecipada, a portaria do cadastro. Os dois fizeram parte trabalhista e a gente foi... Parte trabalhista que está dando muito trabalho também, né? Parte trabalhista.
trabalhista foi um dos primeiros que foi feito. Acho que a gente saiu na frente também para explicar como é que funcionava aquela questão trabalhista, que também deu trabalho. Então, assim, veja, a gente tentou municiar ao máximo e isso fez o volume de acesso ao site crescer enormemente, enormemente. Ao ponto da gente ter feito, você não participou, Joaquim, mas nós fizemos uma fala com o Carbonari semana passada, e foi até quando inaugurou esse canal aqui que eu fiz um cadastro nesse Zoom aqui para a gente poder ter um lugar para falar, se olhando assim, né? E lotou a sala aqui, eu já não tinha mais como colocar ninguém, porque eu não sabia que tinha um limite de 100, que podia só entrar 100. Aí ficou 100 na sala, 34 esperando para entrar, e depois a gente foi olhar, lá no YouTube, teve mais de 300 visitas lá no YouTube, no vídeo, que também passou para lá ao vivo. E a Carol aí do Êxito me ajudou, e o Lucas também, o menino do Êxito, me ajudaram a interligar esse Zoom com o YouTube. Aí a gente fez a transmissão simultânea entre os dois, né? E aí conseguiu muita gente ver aquilo. Então acabou que ficou sendo, eu acho que a gente está conseguindo visibilidade. Agora, precisar realizar alguns novos associados aí para a Braf. Esse aqui é o desafio, professor Janguier. Financeiras. Esse aqui é o desafio, conseguir converter essa audiência em associado para a Braf. Tá? O professor Edgar vive chorando que não tem dinheiro, é a maior dificuldade aí. Então, vamos precisar de associados para resolver esse problema. Mas, assim, né? Liga, não sei o que, qual o problema? Está faltando R$200 aqui, presta 100. R$200. Tá desse jeito. Passa o Pires, a sacolinha. Tá? Então, professor Janguier, se tiver alguma ideia aí, empreendedora, de como converter audiência em associado, né, professor Edgar? Na verdade, Janguier, a gente está atrás de uma meia dúzia de associados, nada mais que isso, para pagar nossas contas. Só falta uma meia dúzia, já vai pagar tudo em dia, não vai ter problema nenhum. Só que está faltando essa meia dúzia. Viu? Vamos pensar aí como angariar. Pelo menos a gente abriu um canal de divulgação que atrai as pessoas. Então, pode ser que a gente consiga fazer uma campanha publicitária ali que consiga divulgar e tal. Mas como é que tá os sócios? Estão pagando direitinho, não? Ah, bom, aí eu já não sei. Com alguns problemas aí de atraso, a gente vai falar sobre isso em assuntos gerais. Eu quero até apresentar para vocês aqui um levantamento que eu pedi à Marta para fazer, para a gente apresentar aqui quando a gente chegar em assuntos gerais, ok? Ok. Então vamos lá. Então, Yara, nós estamos falando aqui, iniciamos falando sobre o primeiro ponto de pauta, que é a atuação da Braf na pandemia do coronavírus, né? E aí Paulo começou falando aí, Xanã, sobre a atuação que a gente vem fazendo, inicialmente sobre os canais de comunicação que foram criados, o impacto que isso está causando positivamente, o tanto de acesso, o trabalho brilhante que vem fazendo ele, que você vem fazendo através da Edux, com informações, verdadeiras consultas, né, que as pessoas fazem, né? Doutor Daniel também. Então, a gente está falando sobre isso inicialmente, né? Então, gostaríamos de ouvi-la também sobre essa questão desse período da pandemia. Eu penso que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. A pandemia, claro, tem um lado muito ruim, né? Que é esse afastamento, tudo que nós tivemos que nos adaptar para viver esse período. Mas tem um lado positivo. Acho que nós estamos mais unidos, né? Porque o inimigo é poderoso, então nós estamos mais unidos, estamos empreendendo mais esforços, e isso tudo demonstrou uma coisa que nós já sabíamos, né? Que na nossa equipe tem pessoas muito competentes, muito preparadas e que dominam a área e o assunto profundamente. E o outro lado da moeda é que a gente constatou que, lamentavelmente, a equipe que hoje está à frente do Ministério da Educação, não que eles sejam despreparados, não é isso, mas eles têm pouco domínio em relação às especificidades da educação superior. Em linhas gerais, eles entendem muito pouco, né, do cotidiano das instituições, eles entendem muito pouco do que é a educação superior, como é que ela opera,
como é que as coisas devem acontecer. E eles perceberam, em algumas pessoas, uma interlocução sem interesse, desinteressada em política, em cargo, nada disso, mas eles entenderam, eles conseguiram visualizar que algumas pessoas traz uma série de possibilidades e demandas que são necessárias, né? E aí eles passam a consultar. Então, agora é uma coisa engraçada. Nós, no início, e a Abraf está nesse grupo, evidentemente, né? Com várias pessoas. Então, no início, nós é que começamos a demandar uma série de pedidos, de coisas que precisavam ser feitas imediatamente, e aí eles agora é que demandam. Hoje, essa corrida minha agora, eu estava com 2 pessoas ao telefone das séries que querem ver uma série de coisas, enfim, que estão sendo pensadas. Então, eles começaram a achar pessoas que não têm interesse, porque não há interesse em voltar, em ter cargo absolutamente, mas que podem contribuir e, com essa contribuição, minimizar os efeitos ruins. Então, eles começaram a estabelecer uma relação muito próxima de contato, de ligar, do próprio secretário, dos próprios diretores, do gabinete do ministro, ligando para pedir assim, nós temos... E agora? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto de uma conversa que nós acabamos de ter. Dia 17 de maio, termina o prazo da substituição das aulas presenciais pelas aulas mediadas por tecnologia. A segunda portaria prorrogou até o dia 17 de maio. Então, qual é o debate hoje? Eu estou desde manhã envolvida nesse debate também, com eles. Se vai ter que publicar uma nova portaria, sim ou não? Apesar da portaria original falar que essa situação está prorrogada até o fim da pandemia. Mas teve uma portaria que prorrogou por 30 dias e dá mais segurança para as instituições ter uma portaria publicada prorrogando. Então, a gente está advogando que é fundamental ter uma portaria que prorrogue por 60 dias. Né? E aí, 60 dias num ato está complicado para eles. Por que está complicado? Porque tem todo um movimento da Presidência da República que, enfim, não quer um prazo muito longo e tal, mas a pandemia está na sua fase mais crítica. Ela não está mostrando sinais que está... Por mais que a gente seja positivo, né, a pandemia está ainda numa fase muito grave e me parece que ainda não é o momento da grande crise no Brasil. Então, a gente está usando esse argumento e motivando o ministro para publicar a portaria, porque dia 17 é domingo. E o prazo termina domingo, e não pode ficar esse vácuo regulatório, né? E criar essa indecisão nas instituições, se pode continuar usando trabalho remoto ou não. E aí a gente está... O fórum está cuidando disso, né? Houve uma discussão agora na reunião da BMS. Isso. Vai ser solicitado a... A gente decidiu ontem, teve uma reunião prévia ontem que eu participei, que eu estou participando desse grupo, do grupo técnico, né? Que antes de ir para o fórum tem uma discussão no grupo técnico. E teve uma reunião ontem à tarde no grupo técnico, com as pessoas que estão participando, e aí a gente teve uma série de propostas, e uma das propostas era não pedir prazo, né? Deve ter sido isso que foi noticiado, pedir a portaria. Foi uma discussão ontem, haviam 2 ou 3 posições, mas se tirou essa, porque pedir prazo, 60 dias, 90 dias, pode cair no risco dessa que foi antecipada, que o ministro não deu 60 dias. Apesar do fórum ter pedido 60 dias, ele só deu 30, né? Porque a portaria que foi para o Ministério foi pedindo uma prorrogação por 60 dias, que iria até 17 de junho. Mas ele não deu, ele reduziu, botou só 30. Então, ontem foi feita uma discussão a tarde toda sobre esse ponto e outros, né, que o fórum está encaminhando, e eu, representando a Abraf, estive presente. Então, assim, eu acho que tem assuntos que o MEC,
E quem é que sinalizou? Olha que coisa incrível. Quem sinalizou para o MEC que o prazo acaba domingo? O fórum. O próprio MEC não está atento a essas coisas, por desconhecimento. Então, foi preciso que o fórum, na verdade, o Solo, sinalizou para o Ministério da Educação que, olha, domingo termina o prazo. Vai ter ou não uma nova portaria. Então, sim, mas eu acho que, nesse momento aí que nós estamos vivendo, a ABRAF tem tido um papel expressivo no fórum, né? Eu percebo que isso não vem acontecendo com todas as instituições que integram o fórum. Elas se motivam muito mais nos aspectos trabalhistas, enfim, mas nas questões acadêmicas, muitas vezes a motivação não é tão grande, mas é essencial. E a ABRAF tem tido, não por mim, só por minha pessoa, por todos. Zé Rocha deu excelentes contribuições, o Paulo está muito presente, o Daniel, né? O próprio Larry, nas reuniões do fórum, todos nós. Yara, Oi. Você como profissional de saúde, experiente, tarimbada, o que você acha dessa pandemia? Você acha que você disse que não chegamos ao pior da crise no Brasil Não. ainda? Você acha que vai chegar quando e quando começa a diminuir? Eu acho que o mês mais difícil para o Brasil será junho. Será o mês mais difícil da crise, da evolução da doença, onde os hospitais estarão repletos, sem leitos. Foi o que aconteceu historicamente. A história natural da doença é essa. Ela tem 4 fases. Ela tem a fase da incubação, a fase dos primeiros sintomas, é Rocha que é médico, me ajuda aí, a terceira fase, que é o comprometimento sistêmico, e a última fase, que é o comprometimento pulmonar. Então, assim, a partir, agora, final de maio, início de junho, até porque o isolamento, o distanciamento está sendo relativo, né? Ele não está sendo no percentual preconizado de 70%, as pessoas vêm saindo, tocando, porque realmente é muito chato ficar em casa. Então, eu acho que junho vai ser um momento de muito alarme, porque Brasília, até ontem, estava com 58% dos leitos de UTI ocupados. Hoje está com mais de 80%, de ontem para hoje. Então, vai chegar um momento que a taxa de mortalidade é tamanha, não por agravamento da pandemia, mas por falta de suporte de leitos e respiradores e profissionais. O índice de enfermeiros e médicos contaminados, ontem eu conversei com uma médica que toca aqui o hospital referencial do coronavírus, ela me disse que numa UTI que tem 20 leitos, 6 estão ocupados por profissionais da saúde, médicos e enfermeiros. E uma coisa que a gente precisa, até já conversei, não sei se foi com o Zé Rocha e tal, o dinheiro pode comprar hospital de campanha, o dinheiro pode comprar equipamento, o dinheiro pode, mas o dinheiro não compra médico e enfermeiro nesse tempo. Não tem estoque. E aí é uma coisa que eu venho conversando também, até já escrevi algumas coisas sobre isso, que é assim, a reserva de mercado, fechar o EMEC, ter uma política pública de restrição à formação de médicos e de enfermeiros e de profissionais estratégicos, mostra a visão estreita dos formuladores das políticas que estão com o EMEC fechado há mais de 13 anos e não permite a abertura de curso de medicina. Por quê? Porque esses gestores, esses 13, 14 anos, não têm a visão de que sim, a 4ª revolução se dará por pandemias. Eles não tinham essa visão. Então, fecha o EMEC, não tem medicina, não tem médico. E aí, o grande problema hoje do setor saúde, além de leitos, equipamentos, enfim, mas isso o dinheiro compra, né? Os empresários botam dinheiro e estão botando, e está todo mundo equipando, mas aí, não adianta abrir um hospital de campanha com 200 leitos. Não tem enfermeiro, não tem médico de UTI especializado para atender. E aí eu acho que junho vai ser um mês difícil, com começar o declínio a partir de julho. Yara,
minha opinião, esse período, esse semestre já está comprometido e o próximo semestre também. Yara, Ah, até para atenuar. fortalecer o que você está falando, tem um médico aí também para corroborar. Eu estava vendo uma matéria na televisão que diz o seguinte: entubar uma pessoa, quando ela vai ser entubada, a maioria dos médicos consegue fazer e faz sozinho, e faz bem e coloca a pessoa lá. Mas diz que na hora de tirar o tubo, não pode ser só o médico. Precisa de uma equipe. Eu não sei o motivo. E normalmente o paciente fica lá no leito mais 10 dias, às vezes, já nem precisando estar mais, porque o hospital não tem a equipe capaz de tirar ele do tubo. Então, é outra coisa que acaba mais ainda. Se isso é verdade... Paulo, isso se chama, na verdade, isso se chama desmamar. Por quê? Porque você está recebendo respiração de forma artificial. Não é? Então, você precisa de exercícios respiratórios, de fisioterapeutas, de uma série de procedimentos para que você saia da dependência total de um respirador e volte a respirar plenamente, trocar todas as necessidades, o seu pulmão voltar a funcionar para que você volte a um estado de normalidade. Então, não é só entubar, também não é simples, pode ter uma série de intercorrências, mas os médicos têm condição, a grande maioria, de fazer intubação. E monitorar o monitor também não é simples, é um aparato tecnológico complexo, não é todo enfermeiro que tem condição de fazer. E terceiro é na hora de você liberar o paciente do respirador. Eu trabalhei 5 anos em UTI, que eu acumulava, né, professora e enfermeira. 5 anos eu atuei em UTI de grande porte no Rio de Janeiro, e não é uma atividade simples, porque muitas vezes a resposta do organismo não é aquela desejada e realmente o que você está dizendo é fato. Precisa de uma equipe, no mínimo, constituída de médico, enfermeiro e fisioterapeuta. Aí é difícil, porque daí... Paulo, já atrapalhando aí, mas é o seguinte, a primeira atitude que a gente aprende quando é estudante, se estiver perto de você, na UTI, no centro cirúrgico, na enfermaria, uma enfermeira braba e competente, você fica calado. Os professores médicos ensinam isso para a gente, muito cedo. Que do caso da professora Yara é só o competente, ela não é braba de jeito nenhum, o senhor tem certeza disso, que ela é muito calma, tranquila. Não, bem boazinha. Fernando também já me disse que ela é muito calma, não dá problema. Maravilha. Mas o problema, Paulo, é esse, ela está totalmente certa. Estabelecer quando é esse retorno e como será é uma pergunta que o professor João Guiê já fez lá no registro de uma pergunta de $1 milhão, porque ela é tudo assim, muitos milhões e tal. Aí é $1 milhão essa resposta. Eu acho que a gente tem logo que começar a pensar, sabe, em práticas assistidas com poucos alunos, práticas virtuais, com muito cuidado, porque nós vamos conviver com civismo muito tempo. Não adianta. Aí o que a professora está dizendo é que faltam médicos, muitos estão morrendo. Eu tenho vários amigos e colegas que já perderam irmãos médicos, mortos mesmo. Lógico que estão, principalmente aqueles com comorbidade, aqueles com mais idade, mas que estavam trabalhando por falta de outros médicos nos locais, nos hospitais, e todas coisas. Aqui em Fortaleza já está no lockdown, você sabe por quê? Porque agora que atingiu onde nós tínhamos muito medo que atingisse, que é a população mais carente. Nos bairros mais carentes da cidade, toda noite tem festa, estão fazendo o que eles sempre fizeram. Se você quiser comprar um celular, você vai lá que eles vendem. Se você quiser trocar a TV, eles estão vendendo. Fazem tudo, está tudo para comprar roupa, está tudo na periferia, está funcionando normal. Até droga vende. É só uma questão de saber procurar o comércio está funcionando todo normal. E as pessoas estão ficando doentes. Como elas morrem muito por tiro, por facada, por outras coisas, a morrer faz parte do cotidiano. Tá? O velório, o enterro das pessoas mais carentes, então sai todo mundo, não tem aquele negócio que a gente vê, um caixão lá longe,
Não, é todo mundo chorando, falando dentro de casa, depois mais... Normal. Eles já estão, assim, não sofrem mais. Sofrem, né? Mas estão aqui todo dia, tá? Então, tá um negócio assim esquisito. Não estão respeitando lockdown, nem isso, nem aquilo. Quem não precisa mais fazer lockdown, que as pessoas que moram na região mais tranquila da cidade, estão obedecendo o lockdown. Mas quem devia estar obedecendo não está. Então, tudo que a professora Yara está dizendo vai acontecer. Eu acho que a gente tem que deixar de ficar esperando que as coisas vão melhorar em termos de vírus e tem que partir para frente, tem que avançar, conseguir algumas concessões de aulas práticas dentro da instituição, com alguns cuidados. Aqui em Fortaleza, nós conseguimos, apesar do lockdown, que professor possa ir para a instituição para trabalhar, professor de todos os níveis de ensino, estão devidamente autorizados, te dá autorização e vai e vem. Está tudo fluindo normal, estão trabalhando numa boa, com cuidado, com máscara, com aqueles cuidados todos. Acho que a solução para as práticas é tentar encerrar o semestre e, como já foi dito em outra reunião, bem ali no outro andar, no nono andar, se a gente conseguisse botar uma parte dessas práticas de forma virtual, como eu já expliquei, acho que nós poderíamos avançar muito para tentar melhorar a conclusão desse semestre e avançar no outro. O país precisa de profissionais de saúde. O país precisa de todos os profissionais. E esse ano a gente não deve entregar ele por perdido. A gente tem que lutar até o fim. Tá? Vamos encarar que não volta logo mesmo e vamos resolver. Aí vai ao encontro, vai exatamente como o Bolsonaro quer. É que a gente não se entregue. Não é isso? Ele fica dizendo que não vai ter, só vou dar mais 30 dias com medo do Bolsonaro. Ninguém quer ter o Bolsonaro, não. Ele quer voltar, nós queremos também. Queremos voltar com segurança. Tá certo? A gente chega lá. Até que eu vou ajudar aqui a Valéria numa coisa aqui rápida. Vamos lá, Edgar. Ok. Bom, então vamos, com essa avaliação, vamos para o segundo ponto de pauta, né? Que são os ofícios encaminhados pela ABRAF ao Fórum das Entidades. Larry, só um minutinho. Eu acho assim, que uma coisa que as entidades estão fazendo e que a ABRAF também deve fazer, já está fazendo, e os mantenedores, principalmente os grandes grupos, como Ser Educacional e outros, é motivar o ministro a homologar o parecer. Até ontem a gente teve uma informação que ele iria homologar, porque bem ou mal, o parecer do Conselho Nacional de Educação, ele é muito genérico, a gente falou isso, está muito prolixo, ele talvez ajude pouco no dia a dia da transição, mas ele respalda isso tudo que o Zé Rocha falou. Ele permite as práticas simuladas, ele permite até as avaliações digitais. Então, assim, me parece que hoje a maior urgência, além da portaria prorrogando, é um trabalho dos mantenedores, dos dirigentes, no sentido de... Porque está sabendo que está tendo uma divergência entre o gabinete do ministro e o CNE, mas que ele supere essa divergência e que ele homologue esse parecer para publicar ainda essa semana essa resolução, essa questão que o parecer trata, que é da adaptação do calendário e das possibilidades de ampliar o uso digital em outras frentes aí do processo acadêmico. Então, acho que seria interessante, não sei se o fórum deliberou sobre isso, porque eu não pude assistir a reunião, mas seria interessante se pudesse fazer um incentivo político junto ao ministro para ele homologar o mais rápido possível esse parecer. Pronto, era isso. O fórum não deliberou sobre isso. O fórum não, eu digo, a BMS não deliberou sobre isso, mas é uma ideia muito interessante. Eu acho que a gente tem que trabalhar nessa linha. Ótimo. Bom, então o segundo ponto de pauta, como eu disse, é os ofícios encaminhados pela ABRAF ao fórum. Aí nós tivemos vários ofícios encaminhados pela ABRAF. O próprio doutor Daniel pode fazer um relato para a gente aí dos ofícios que foram elaborados. A própria Yara também, que participou também da elaboração de diversos desses documentos que foram encaminhados. Vamos lá, Daniel. Professor, professor, acho que a gente poderia pegar essa sugestão
professora Yara, e a gente fazer, de repente, um encaminhamento pela Abraf, né? Sim, sim. Fazer esse encaminhamento pela Abraf para fazer esse requerimento, porque ganha mais força lá no CNE, né, inclusive, a gente fazer encaminhamento desse ofício para o ministro, né, lá para o gabinete, para ver se, de fato, eu acho que talvez isso aí, eu não sei, isso aí também é a questão de avaliação de vocês. Eu não sei se a gente faria isso pelo fórum, faria direto pela da Abraf mesmo. Não sei eu acho que vale a pena fazer pela Abraf e o fórum também faz, por que não? É isso. Somente faz coletivamente. E outra coisa, o Daniel, lá na fala com o Carbonari também, a Yara encaminhou uma ideia lá de que o CNS se manifestasse. A gente podia pegar também a manifestação dela e fazer um ofício, oficiar aquilo na Abraf. Já que aquilo, a gente estava promovendo aquilo, não era a Abraf quem estava promovendo, e o conselheiro estava lá. A nossa diretora fez, a gente podia pegar aquilo, transformar aquilo num ofício e encaminhar. A Yara podia até lembrar o encaminhamento, né, Yara? Que daí a gente podia fazer. É importante aquilo. Muito bom, Paulo. Bem lembrado. Eu proponho fazer junto com o Daniel. A gente trabalha também muito bem junto, né, Daniel? Aí a gente, aprovado, a gente faz, eu e Daniel, Daniel monta, eu faço com ele. A gente tem feito assim, tem dado excelentes resultados sempre. A gente pode fazer junto. O encaminhamento que foi apresentado na live, né, à Câmara, e esse do parecer, uma certa urgência na homologação do parecer. Muito bom. A ideia da Yara, lá na reunião com o Carbonari, foi uma ideia muito legal. Aquela história de resolução de consultas do CNE, que não precisaria ficar vinculada necessariamente à homologação do ministro. Eu acho que aquilo lá daria uma força muito grande para o CNE, né? Porque o ministro fica com essa história de não querer homologar por questões políticas e tudo mais. E o CNE é um órgão do Estado, ele não é um órgão de governo, né? Então, assim, soluções de consultas que são do CNE, ele está respondendo uma consulta que necessariamente não precisa de homologação do ministro, né? Eu acho que, de repente, não sei se a gente poderia consultar o CNE, se ele poderia criar esse tipo de procedimento lá. Era isso, Yara? Eram duas coisas. Na verdade, é instituir a nota técnica, que não implica em homologação pelo ministro, não é? Isso dá agilidade. E a segunda é que todos os atos, instrumentos, resoluções, portarias, partissem de uma diretriz do CNE, da Câmara, de referenciais de qualidade. Então, por exemplo, não se pode ter um instrumento de avaliação que não esteja em consonância com os referenciais de qualidade. Porque o que está acontecendo? Os conselheiros definem que a educação superior tem que assumir as características do século XXI, ser inovadora, ser isso, ser aquilo. Aí vem o INEP, parece que não dialoga com o CNE, nem lê as coisas, e baixa um instrumento extremamente tradicional, conservador, que cobra ainda espaço de reunião, coisas que estão ultra superadas. Por quê? Porque o que eu sinto, né? Eu sinto que falta, até no ministério que não está com isso, não está compacto, não está trabalhando em equipe de fato, eu sinto que falta para os formuladores de processos, procedimentos no Ministério, somente SERES, INEP, CNE, referenciais de qualidade. Quais são as qualidades que a educação superior e os cursos de graduação precisam apresentar, não é? No sentido de poder existir. Porque se não se cobra coisas que não têm absolutamente nada mais a ver nesse momento histórico. Por exemplo, cobrar número de vagas no instrumento de avaliação é um absurdo. Eu já escrevi isso, já conversei com o Cury, isso vai de encontro ao PNE. Você não pode cortar vaga, exigir número de vaga. Eu e o Paulo estávamos numa reunião lá no INEP, lembra, Paulo? Que a gente passou o dia inteiro no INEP, de 9 da manhã às 7 da noite, trabalhando com a equipe do INEP, ele pela BMS, eu pela Abraf, e isso foi trazido, e eu trouxe isso com muita argumentação, mostrando que ter um indicador
que corta a vaga pedida pelas instituições, pautada em estudos, que depois abre a frente para ter um recurso, diminuir vaga. Mostrei todos os problemas, inclusive do PNE. E esses, inclusive, de hoje, né? De pandemia, de tudo isso, parece que a gente estava fazendo uma previsão, eu e Paulo Chanan, e a gente apresentou tudo isso lá. Então, por quê? Porque é um instrumento, os instrumentos, apesar da evolução, eles têm uma base conservadora, punitiva, de restrição. E a educação superior hoje, no mundo, não pode ter essa base. Tem que ter a base da qualidade. Então, assim, de avanço, de formar, de trazer o debate, o conhecimento. Aí eu propus, né, para o Carbonari, ele anotou, já me ligaram lá do CNE e tal. Eu acho que é uma coisa interessante, quer dizer, ter um documento do Conselho Nacional de Educação, que é papel dele, definindo os referenciais de qualidade. E aí a gente embute o sistema híbrido, a não restrição a EAD, uma série de coisas, né, que são necessárias nesse momento, nesse século, fortalecidos, inclusive, por essa experiência aí de um semestre por conta do corona e da pandemia. Então, foi isso. Primeira coisa foi pensar estratégias de notas técnicas que não impliquem na homologação do ministro. Porque as IES estão sendo prejudicadas. Tudo que passa no CNE, o ministro não está homologando, né? Recurso, uma série de coisas. E segundo, essa ideia da gente pensar um documento, de repente o CNE cria um grupo técnico com as entidades, enfim, para a gente ajudar na elaboração de referenciais de qualidade para a educação superior no século XXI. Muito bom. Que vai nortear tudo que o MEC vai fazer. Vai ser um documento doutrinário que o MEC vai ter que usar para definir padrões, critérios, padrões decisórios, tudo. Porque o que acontece? Isso está saindo da cabeça dos técnicos, dentro do Ministério da Educação. Então, fica aí a sugestão, acredito que os dois documentos, né? Yara, podem ser feitos aí. Eu acho que nesse momento, como ele está vendo esse embate muito grande, eu concordo com você que os técnicos estão fazendo um negócio meio a toque de caixa, e eu acho que nós estamos sendo vítimas de experiências políticas, né? Para ver, não, isso aqui vamos ver se dá certo, ver se não dá certo, mas eu acho realmente que está faltando diálogo aí entre eles, né? E quem está entrando pelo canto são as instituições, né? Porque não pode ficar no meio desse tiroteio, com diretrizes diferentes. A história de não homologar os pareceres do CNE, isso é muito, como o Carbonari falou, isso é muito grave, né? Muito grave mesmo. Lá o ministro que falou, disse, onde é que tem isso? O ministro falando, onde que tem isso na lei que eu tenho que homologar? Entendeu? Deixe de homologar, isso não existe. A instituição fica no limbo, um processo de credenciamento, deixe de homologar, de recredenciamento, eu deixo de homologar. E aí, qual é a finalidade disso? Qual o fundamento de não homologar, entendeu? Então, é uma situação muito complicada, né? Mas é isso. A gente pode fazer junto, Daniel. Pronto, a gente faz. Se a diretoria aprovar, a gente faz junto e encaminha. A gente vê se a gente encaminha. Ainda essa semana, quinta-feira, a gente Alguém se manifesta contra? Eu acredito que está aprovado, hein? Né? Aprovado, hein? Fazer o encaminhamento. Bom, os outros ofícios, Daniel... tem também aquele... Teve aquele tem também da prorrogação das autorizações, das renovações. Tem um outro das práticas de estágios do curso de Direito. Gostaria que você fizesse referência a esses ofícios. Esses ofícios eles foram protocolados, só que não tem nenhum feedback a respeito desse, não. Em relação às prorrogações, né, que a gente fez aquele pedido de prorrogação para não caducar os atos, né? Mas eu acho que também, o que você acha, Yara? A gente fazer uma provocação, porque isso aí foi pelo fórum, né? Teria que sair pelo fórum uma provocação no sentido de dizer, né, se tem alguma previsão de despacho. Tem para dizer assim, olha, nós não vamos atender isso. Daniel, até onde eu acompanhei, foi essa semana, eles estão nas séries. O gabinete do ministro encaminhou todos para a séries opinar. E como a maioria das séries está em trabalho remoto, né,
Então, essa resposta deve ser demorada, tá certo? Porque o ministro pediu o parecer das séries. Então, quer dizer, deve demorar. Eu concordo com você que talvez fosse melhor a própria ABRAF também cutucar, o fórum mandou, a gente também manda, cutuca, porque até onde eu acompanhei ontem, né, que eu tive uma conversa lá com eles, está nas séries, foi encaminhado para a chefia de gabinete das séries para opinar sobre o documento da prorrogação dos atos, conforme foi um pleito apresentado pelo Kovac, pelo Dr. Kovac, que partiu, inclusive, da orientação do Janguier, está nas séries. Aquele outro do NDE, das práticas de direito, também está nas séries. E aquele de acelerar, tipo autorizações provisórias, credenciamentos provisórios, já que o decreto de dezembro de 2019 criou a figura do credenciamento provisório. O decreto criou essa figura, né, do credenciamento provisório, está lá no decreto, com as autorizações vinculadas provisórias. Foi aí que a gente até propôs que saísse agora um grupo de atos autorizativos pautados no provisório. Está lá com eles. Estranhamente, hoje saiu o despacho, que você deve ter lido, o despacho das séries, com a nota técnica de renovação de reconhecimento, e nada disso foi contemplado. E a gente tinha pedido, inclusive, que incluísse a renovação de reconhecimento nesses atos provisórios, emergenciais. E hoje saiu um despacho do secretário, com nota técnica das séries, e isso não foi mencionado. E eu fui procurar por quê, e me disseram que os 3 ofícios que o fórum encaminhou, estão concentrados nas séries, na mão de um técnico e que não tem previsão de resposta. Ok. Então, seria interessante, né, fazer essa... Eu anotei aqui também, eu faço com a Yara esse ofício aí para cutucar lá. Beleza? Muito bem. Pronto. Vamos passar, então, ao terceiro ponto de pauta, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de medida cautelar ajuizada pela OAB no Supremo Tribunal Federal em face da União Federal, Ministério da Educação. É um assunto que está causando aí realmente muitas discussões e vamos lá, Daniel. É o seguinte, o professor Celso, ele entrou em contato com o Kovac e com o Bruno para criar um grupo de trabalho. Foi criado um grupo de trabalho para a gente chamar outras instituições, o jurídico de outras instituições, né? E aí foi criado esse grupo, a gente teve uma reunião ontem, né? O pessoal, advogado da Anaceu, tem o Diogo, tem o Diego, tem o... enfim, os advogados das outras entidades também. E o objetivo desse grupo é estabelecer uma estratégia comum de ação, né? E saber, ao contrário do que aconteceu em relação ao curso de EAD, do curso de Direito, né, que a OAB tinha entrado naquela época não existia interesse das instituições, porque havia divergência, né, entre algumas entidades não queriam que a autorização do curso de EAD, enfim, aí as entidades representativas decidiram não fazer nada institucionalmente, mas subsidiou o Ministério da Educação. Nessa agora, no entanto, é algo mais grave, porque essa DPF aí, ela questiona o sistema, a parte de avaliação e de autorização de cursos, né? A parte do direito, porque nesse caso não teria, o direito seria considerado como um preceito fundamental, é muito estranho isso. Não, na verdade, estão questionando o sistema de avaliação. E o direito, ele vem a reboque, né? Então, no frigir dos ovos, a discussão é essa. Então, foi criado esse grupo e a gente estabeleceu umas premissas de atuação, né? Tanto que ontem a gente falou, não, mas amanhã eu vou ter reunião da ABRAF e vai ter isso aí vai ser objeto da pauta também. E o nosso grande receio é a questão da liminar, né? Porque a ação, eu digo que no mérito, ela não se sustenta, não. Você, no mérito, a OAB não ganha, mas se ela já ganhar essa liminar e conseguir ficar até o final do ano sem autorizar o curso,
Isso, com toda certeza, vai abrir a possibilidade e o flanco para que outras entidades entrem também, né? Então, vem lá o Conselho de Química, vem lá outros conselhos, não sei, de outros cursos, que vão utilizar o mesmo instrumento, o mesmo argumento para fazer esse pedido, né? Que vê lá quem está babando o curso de veterinária, medicina veterinária. Os caras vão entrar com isso aí, a arquitetura, né? Daniel, é para não autorizar tanto o EAD quanto o presencial, né? É tudo, é tudo. Então, assim, a OAB, ela está se usando de um procedimento muito baixo, porque ela está se utilizando justamente o decreto de estado de calamidade pública como fundamento, né, para o pedido da liminar. E está dizendo o seguinte, olha, já que os cursos da área os cursos de direito estão funcionando de forma remota, não estão atuando de maneira... Então, é o seguinte, vamos suspender, enquanto durar o estado de calamidade, com base no decreto 6, lá de 2020, decreto legislativo, vamos suspender todos os pedidos de autorização, de aumento de vagas e os pedidos que foram autorizados, os cursos que foram autorizados, mas não iniciaram, né? Até o final, durante o prazo que persistiu o estado de calamidade, né? Mas por que Daniel, eles estão... Daniel, qual é o fundamento para o perigo ir embora? É isso que eu ia te dizer agora. Qual é o fundamento? Olha só o que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que só no mês de abril foram autorizados 22 cursos de direito. Certo? Aí eles estão dizendo o seguinte, olha, como que você vai autorizar 22 cursos de direito no meio dessa pandemia? Isso quer dizer o seguinte, como é que você vai autorizar, e ele colocou uma atitude suspeita, que eu acho que é isso que chama covardia e deslealdade processual, que ele falou o seguinte, o INEP está com as avaliações suspensas, está lá, página 68 da DPF, ele fala isso. O INEP está com as atividades de avaliação suspensas. Então, como que o MEC está autorizando se não tem visita em loco? Então, ele está dizendo que a percepção evidente é que as autorizações estão sendo concedidas em toque de caixa sem as maiores cautelas. O que eles estão... E sem avaliação suficiente. O que eles estão querendo dizer? Que os cursos estão sendo autorizados sem avaliação. Certo? Para quem não entende como que funciona a sistemática, porque a petição é extensa, mas você sabe que isso aqui não é verdade. Isso aqui, evidentemente, são cursos que já foram avaliados e que já cumpriram todo o padrão decisório, está lá no MEC só para decidir. Então, são cursos que já estão lá há muito tempo, né? Os juízes têm dificuldade de entender, Daniel, por isso que eles se aproveitam. Exato. Aí, o pedido de cautelar dele é muito rasteiro, diz assim, não, o é o seguinte, suspende aí, não tem prejuízo nenhum, já que está tudo parado mesmo, suspende as novas autorizações e os pedidos de aumento de vagas até o final dessa pandemia. E no final, cara, eles pedem, sem critério nenhum, a suspensão das novas autorizações de curso jurídico por prazo de 5 anos, sem critério algum. Eles sabem que não vão ganhar. O objetivo deles é tentar ganhar essa liminar. Se eles ganharem essa liminar, como eu falei, no mérito, essa ação não se sustenta. Não se sustenta. Eles fazem referência a um documento do TCU. O documento do TCU é de 2017. O documento do TCU, ele fala de algumas coisas do sistema de avaliação, mas ele faz os encaminhamentos para o MEC, para que o MEC cumpra aquilo que foi avaliado lá. Então, esse documento TCU é bom para as instituições, só que eles utilizam de uma forma muito equivocada nessa ação, entendeu? Então, assim, ele tirou também, está num contexto muito político, né? Essa DPF ela está focada no contexto político, que é a questão do fato de que todo mundo sabe que o presidente da OAB e o Bolsonaro e a equipe do presidente não se dão bem de forma alguma, e ele está se aproveitando do fato do decreto de pandemia, né, de estado de calamidade. Então, esse é o receio. Nessa reunião, está sendo articulado lá em São Paulo, tem um atendedor que tem um contato com o ministro, que vai tentar pedir para que decida sobre a liminar, pelo menos depois que o MEC se manifestar, que é o tempo também das instituições se articularem.
A gente vai ter uma reunião na quinta-feira à tarde com a doutora Amanda e a equipe, né? O Sérgio vai participar também, do MEC, e a parte da AGU toda, para ver como é que eles vão atuar. Porque conversou com eles ontem e eles falaram assim, ele ficou sabendo, sabe? Parecia nem que era com eles, sabe? O pessoal da AGU. Não, lá é muita burocracia para responder. Isso tinha que ser de imediato, entendeu? Isso tem um impacto muito grande na parte de avaliação e de regulação. Eu acho que eles não perceberam o impacto disso aí. Então, a gente está articulando, vai criar um sumário comum de defesa para que a gente possa distribuir para as entidades, né? A gente vai fazer isso, vai distribuir isso ainda hoje, para que as instituições possam articular suas defesas perante essa DPF, entrando como amicus curiae, né? Então, esse é o procedimento, e aí eu trouxe essa questão para a Abraf, para saber se a Abraf vai também entrar como amicus curiae. Sim, tem que entrar, né? Tem que entrar também. Tem que entrar. Tem que entrar todas as associações individualmente. Foi o que a gente conversou. Essa questão de dizer que vamos fazer uma petição única e tudo mais, não. Eu acho que é melhor a gente diversificar, a gente faz um sumário comum da defesa, um sumário comum da defesa, distribui para todas, cada uma elabora, né? E a gente articula uma defesa, faz uma defesa articulada, né? Porque o impacto disso aí é muito negativo, muito negativo. Vai chover a DPF aí depois em relação a outros custos, né? Qual é o prazo, Daniel, para a habilitação no processo? Ou aguarda algum tipo de notificação para isso? Não, a gente pode se habilitar a qualquer momento na DPF. A DPF ela tem uma regra muito similar com a DIN, né? Só que a questão do descumprimento do preceito, ele tem que mostrar o ato específico. O ato específico, na peça ele vomita um bocado de coisa, sabe? As coisas que não tem pé nem cabeça. Então, isso é o que chama mais atenção. A gente está preocupado com essa questão da liminar, porque é muito rasteira a liminar, sabe? Pô, se ficar prorrogado até o final do ano para a OAB, para que eles consigam prorrogar até o julgamento final dessa DPF aí, é rapidinho, entendeu? A gente tem que matar esse negócio agora, tem que correr para matar isso agora. Então, tem uma equipe grande já trabalhando nisso, né? E está aumentando aí com os advogados das outras entidades. Né? Então, se a Abraf autorizar, a gente tem que já... ser 10 para 6, que 6 horas eu dentro em outra reunião. Então, se puder avançar aí. Vamos avançar. Então, Daniel, vamos fazer esse encaminhamento aí, viu? Né? Eu acredito que está todo mundo de acordo aí, ok? O penúltimo ponto aqui da pauta é a proliferação das leis sobre redução das mensalidades. A gente tem acompanhado aí, né? A gente tem acompanhado isso, não bastasse, né? O ideal é que a negociação seja individualizada, né? Por exemplo, no estado de Ceará saiu ontem, né? Que o governador sancionou mesmo, jogou para a galera, né? E saiu ontem no Diário Oficial do Estado a lei que fala a respeito disso. E aí também estamos articulando para saber como é que a gente vai agir lá, né? E na Paraíba também a gente participou de uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado, na semana passada, mas mesmo assim os caras aprovaram uma lei sem pé nem cabeça, proporcional, 10% para quem tem tantos alunos, 20% para quem tem não sei quantos, entendeu? Então, aí tive reunião com a Assembleia e depois com o sindicato de lá, né, para ver como é que a gente vai articular também, porque o governador, pelo menos, está ouvindo as instituições e não sabe se vai sancionar, né? Aqui em Brasília, mesmo jeito, está com o governador, ele já assinou que não ia sancionar, né, mas está lá, recebendo pressão, né? Está lá com ele. E a gente está bastante preocupado com isso aí, porque não basta a situação, ainda tem isso, né? Porque é um prejuízo grande, né, para as entidades. Nesse momento, ter uma redução, quando, na verdade, não houve redução nenhuma de despesa das entidades. Complicado. Então, a gente está acompanhando... Zé, aí no Ceará vai entrar com a de incidental direto no TJ aí ou lá na... Supremo? Tá, ok. Essa lei foi
assinada ontem à noite, publicada no Diário Oficial ontem à noite. E o pior de tudo, com certo interesse da parte das instituições de ensino, não sou contra isso, pelo contrário, porque aqui a Defensoria Pública, que é paga, que é sustentada pelos nossos impostos, para ajudar as pessoas mais fracas e oprimidas, eles colocaram as 46 instituições que tinham uma melhor notoriedade, uma maior condição, isso de escolas, em Fortaleza, tá? Foi em cima das que têm a maior mensalidade. E no interior do estado foi até o ensino superior. Só que é 30 linear da educação infantil ao superior no interior do estado. A lei já sancionada, a gente lutou de todas as maneiras, com deputado e vai, vem, esparre aluno, com aquela confusão. Lógico que foi uma confusão na tela do computador, mas foi. E nós conseguimos que algumas emendas fossem colocadas na hora de um acordo lá com eles, porque tinha esses 30% em cima da gente, tá? Que tinha que obedecer. Se não é preso, paga R$5.000 por cada aluno que a gente não deu abatimento de 30%, mas nós estamos dizendo que estamos preparando os boletos, aquele negócio todo, tá? E preferimos nem receber, estamos lá segurando sem os 30%. Aí são duas frentes aqui. Só que a frente que envolve a lei do governador nos é interessante no momento, é um remédio paliativo agora, que tanto serve para o interior como para a capital. Para a capital por quê? Porque eles já estão preparando também outra ação para pegar o ensino superior com 30%. Lembram que lá atrás, não sei se vocês lembram ou estão sabendo, mas a Unifor, que é uma instituição particular, por conta própria, baixou os 30%. Como eles não têm como saber tecnicamente o que é que nós somos capazes de diminuir na mensalidade, se a Unifor baixou, por que a gente não pode baixar também? Por mais que a gente explique que são situações bem distintas, eles querem 30%. Bom, então, o caminho agora é derrubar eliminar que a Procuradoria, Defensoria conseguiu na mão de um juiz, que nós já alegamos a suspeição dele, que entre os 47 colégios e instituições de ensino superior do juiz especificamente e da defensora também tem filhos envolvidos. Na lista, eles têm esse grupo de WhatsApp, onde estavam brigando contra uma escola, tá? O colégio Santa Cecília, para baixar o preço. Se ele tivesse para todas as escolas do Ceará, ele escapava. Mas aí já recorreu, ele ficou bravo, escreveu um bocado de doidice aí, tá? Uma confusão aqui, porque foi, nessa ação da defensoria, foi alegada a suspeição do que ele está fazendo, já que ele se completaria com esse abatimento. Ele já disse que não quer mais abatimento, e que não é para ele não, e que ele recusa receber o abatimento, aquelas defesas de última hora. Mas a confusão está grande. Não vamos ver até que ponto isso vai dar certo. Então, o que nós vamos fazer na prática? É a DIN, contra essa lei do governador. Mas a DIN, porque tem dois tipos de ADIM. Tem a DIN incidental no Tribunal de Justiça, não é, Daniel? Se o senhor quiser conversar aí comigo e com a professora Yara sobre coronavírus, a gente conversa. Agora, esse negócio aí, acidental, incidental, fica mais difícil para a gente. Mas o fato é que nós estamos nos reunindo. Hoje à noite tem outra reunião, teve uma de manhã, hoje à noite às 19 horas, outra, para que a gente caminhe nisso aí para resolver. A reunião de hoje de manhã foi pequena, com um grupo restrito, que nos ajudou a enfrentar a Assembleia Legislativa e, no final, conseguimos colocar as emendas, tá? Que nos ajuda, pois o abatimento não é cumulativo, não é isso, naquilo outro. O que nós somos contra, dá para sobreviver com os abatimentos que eles nos impuseram na Assembleia, mas nós somos contra porque não queremos o governo estadual se imiscuindo nos nossos problemas de mensalidade ou qualquer outro problema de ensino superior. Deixa ele cuidar das universidades estaduais, essas coisas lá. Bom, então nós vamos entrar. Agora, se vai entrar no STJ, se é um acidente, se não é um acidente, se não sei o que, nós estamos resolvendo. Hoje eu tenho reunião às 18, já, outras 19, amanhã outras 11, tá? Estou reunido com um grupo de gente bem valorosa e lutadora, tá? Para enfrentar isso aí. Então, como eu já expliquei aí, o Jânio, nós já estamos conversando, trocando ideias, ele também está com esse problema aí na Paraíba, não sei por onde. Eu fui chorar aqui, ele chorou mais do que eu digo, para ele. Então, vamos enxugar as lágrimas do outro e vamos em frente.
Então, é isso aí. Nós temos com remédio paliativo nesse momento, que é aceitar, cumprir essa lei, e estamos tentando com o desembargador que derrube, né? Tem uma ação aqui que uns estão dizendo que ele derrubou, outros que ficou em cima do muro. Eu ainda tenho que ler direito, porque chegou enquanto eu estava aqui com vocês. Aliás, mais cedo no nono andar. Agora estou no sexto andar. Discutindo com vocês, né, professor Iara? Aperte o 9, aperte o 6. Vai para o da professora Iara, desce para aqui. Vai para o hotel. Tempo bom aqui, eu nem sabia. Então, não esqueça de passar no 13. Não esquece no de passar no 13. Professora, eu não quero mais dizer esse número, porque tem uns problemas aí para trás, aí com o partido, mas tudo bem. E quero dizer ao professor Janguier e ao professor, né, Daniel, aí, que são advogados, que tem 2 caminhos para a gente entrar. Tem a Confenem, que se dá dificuldade para a gente, nós vamos para o partido político, que já temos falado. Que partido político também pode entrar, certo? Mas eu prefiro ficar na mão da Confenem do que de um partido político. Mas o partido político já está disponível, aceita, diz que tem que só pagar o advogado. Eu acho que é aí onde ele vai morder. Mas tudo bem, isso faz parte, certo? Estamos nos organizando nesse sentido. E está animado aqui, tá bom, estamos aqui confinados, lockdown, aquele negócio todo, mas a gente, mais uma vez, vai sair dessa aí com a ajuda aí de 2 Paulo aí, dá certo, com a Edgar, dá certo aí, vamos atravessar. Bom, posso só dizer que é empolgante, animado e que a gente vai sobreviver, com certeza. Muitas emoções, nossa. Muitas. Toda hora chegando, papel para um lado. Aliás, não é papel, é PDF para um lado, PDF para o outro, e vai, que vem. Eu não achei isso, eu não achei aquilo. Olha, esse negócio de quarentena está passando muito rápido. O instante está acabando. Nós, então, vamos ficar atentos aí a essa questão da redução das mensalidades, porque, eventualmente, vai precisar também de alguma ação da ABRAF aí. Vamos acompanhar. Em assuntos gerais, talvez alguém tenha alguma coisa para colocar, mas eu gostaria de pedir aqui, até pelo adiantado da hora, para a gente fazer aqui uma avaliação da questão financeira da ABRAF, porque eu pedi, como eu falei no início, antes do início da reunião propriamente, que eu havia solicitado para a Marta, que está aí acompanhando a gente. O senhor Janguier quer sair, não deixe não. Diga, não deixe o senhor Janguier sair não. Ele pois quer é, está no horário dele, né? Ele tem um horário. Não, aí. mas não pode sair não, é negócio de dinheiro. Esse assunto tinha que ter sido o primeiro da pauta. Pois é. Queria fugir. E aí é o seguinte, vamos então com objetividade aqui tratar do assunto, porque por conta dessa dificuldade de captação de novos associados neste período, a gente está com uma receita baixa, que já vem de um período, né? E temos ainda aquela composição a ser feita com o fórum, né? Que a gente não conseguiu ainda atualizar. Embora quando nós assumimos essa diretoria, nós pegamos com 5 parcelas em atraso. Hoje está em 3 parcelas. Mas a gente também tem outros compromissos, inclusive as periódicas da ABRAF, né, do prédio, do patrimônio, da sala da ABRAF, a intermediária, que a gente chama. Este mês é um mês de intermediária. Então, eu solicitei a Marta para fazer um levantamento, ela tem esses dados aí. Eu tenho aqui, inclusive, a exemplo do que ocorreu com a UNIT, que ficou aquele grande período sem pagar e, no final, com a ação aí do doutor Daniel, nós conseguimos recuperar quase R$20 mil, não foi isso, Daniel? E eles pagaram... Eles negociaram, eles pagaram um pouco menos. Não sei quanto foi, Marta? Tem que liberar o microfone. Eu achei que foi em torno de 18 mil, alguma coisa assim, mas... Mas a gente tem aqui, por exemplo, a Unicecal, 2019 a gente tem um passivo de 5.500, 2020 mais 2.000, só aqui 7.500. A Uni Horizontes, que também deixou de participar, nós temos R$12 mil de passivo, né? Então a gente tem encontrado essas dificuldades, né? Então a gente precisa, assim, de uma forma bem pensada entre nós da diretoria, resolver essas questões, colocar em dias as mensalidades nossas, porque está fazendo falta neste momento a ABRAF. E a gente precisa resolver essa situação. E eu gostaria de ouvi-los nesse sentido. A gente, quando a gente fez aquela medida com a UNIT, o pessoal que estava devendo,
funcionou, né? Em tese funcionou, demorou um pouco, mas funcionou. Eu acho que tinha que tomar a mesma atitude com relação a essas outras pendências aí. Nós já conversamos com o doutor Daniel, ele inclusive já está... Pode Já, falar, Daniel. Eu tô falando só o valor da Unicecal, lá, que já está pronto aqui o ofício para mandar para a professora Isaura. Né? Mas eu vou mandar no particular dela, tudo mais, falar direitinho lá, tentar sensibilizar lá. Antes de... Direitinho e tudo, mas falar a diretora nossa até agora. E a Uni Horizonte, que é do professor Alfredo também, né? Também tem que ficou R$12 mil. A gente está devendo, não? Eu estou devendo? Não, tá não. Não. Tem mais alguém, não? A Edux está devendo? Não. Não, nós aqui, acho que... Marta, quais são? Inclusive, eu quero lembrar que a Edux pagou a cota extra integral, não parcelou. Nós tivemos uma cota extra de R$3 mil, era 5 de 500, e a Edux pagou integralmente os 3 mil. Integral, adiantado foi. Eu acho que eu estou devendo algumas. Qual NIT vocês fizeram... Teve que entrar com medida judicial? Foi? Não, precisou entrar com medida, não. A gente fez uma notificação extrajudicial, chegou lá, aí ninguém respondeu, aí a gente fez outra, só que foi direto para o professor Show, né? E aí ele devolveu, o pessoal entrou em contato e pagou, negociou o pagamento, eles pagaram à vista, né? Mas não precisou entrar com ação, não. Engraçado, porque foi quando o Ian saiu, foi que teve pagamento, né? Foi, só depois que ele saiu. Isso é verdade. Mas é isso, eu acho que tem que cobrar esses que estão. As parcelas daquela cota extra, Marta, que ele tinha visto para pagar o fórum, todas estão sendo encaminhadas? Todas estão sendo acertadas com o fórum. Aí agora, como encerrou Não. A cota extra, você está encaminhando para todo mundo pagar? Porque teve alguns que parcelaram a cota extra, dos 3 mil. Não, professor, todos já concluíram o pagamento, porque foi até novembro de 2019, e todos já concluíram. Pronto, que ótimo. Tá? O que você tem, Marta, de despesa aí? Que nós temos do Paulo fórum... Muniz disse que está devendo alguma parcela aí, depois faz um acordo aí, Paulo, para... Oi, eu acho que eu estou devendo umas 2 ou 3, não sei. Depois tu veja aí com o eu sei que eu tenho alguma coisa pendente, eu verifico com a Marta. Certo. Sim, depois eu passo para o senhor, então. Tem algumas parcelas em aberto. Aí eu passo. Marta, e do fórum tem quantas para a gente? Como é que está essa situação? A do fórum a gente está com 3. São 2 do ano passado e a do mês de abril. Na verdade, eu vou propor ao fórum que vamos ver se a gente recebe de quem está devendo da BRAF. Eu vou propor ao fórum que essas do passado, deixar elas para o futuro e vai pagando só a do mês só, entendeu? Porque aí, quando a BRAF tiver dinheiro, paga as anteriores. Quem atrasa mesmo são Foi por isso que o professor Edgar pediu para ele segurar até o final. O senhor conseguiu cumprir a missão. Está liberado. Está liberado. Vamos ver se a gente negocia com as pessoas, os nossos sócios que estão devendo, e aí fica pagando só da BRAF, só do dia, e deixa do pagamento quando ela tiver dinheiro. Eu vou conversar com o Celso. Ótimo, é importante, porque senão... essa semana... Eu vou sair essa semana... Nessa semana mesmo. Eu preciso também agora participar de um com advogado, a gente. Me desculpe aí. Aqui é o dia inteiro, se sai de um, entra no outro, entra no outro. É verdade. A gente agradece aí, Janir, sua participação, viu? Tchau, Yara. Feliz dia da enfermeira. Valeu. Sim, Valeu, Bom, gente, deixa eu sair mesmo, porque eu estou me chamando aqui na outra reunião, tá? Me desculpe aí. Obrigado. Até mais, Zé. Obrigado, até mais. Obrigado. Tchau. Ô, Marta, e a intermediária? A intermediária agora, dia 15, juntamente com a mensalidade. Sim. Deixa eu ver aqui o valor, professor. Mas esse aí tem saldo, né? Tem. Só que aí a gente, pagando esse, já fica em aberto com
com o fórum, né? Aí eu já não consigo pagar o fórum no final do mês, né? Mesmo entrando o dia 20 agora, que a mensalidade entra o dia 20. Aí eu já não tenho como pagar o fórum, porque vai ser 4.000 e pouquinho, juntando a mensalidade da sala com... Estou tentando localizar aqui. Com a mensalidade mais a intermediária. Larry, o fórum respondeu ao nosso ofício? Não, o fórum ficou naquela... Eu fiz aquele encaminhamento e depois consultei vocês sobre aquele contato que o Solon fez comigo. E aí retornei para ele e fiquei de colher uma resposta agora, né? Mas a sinalização que a gente percebe do fórum, assim, é a dificuldade deles, nesse momento, de fazer qualquer coisa. Ele tem insistido nesse sentido, em razão das outras entidades que participam do fórum. A alegação é de que as outras entidades, se tomar esse rumo, que vai ser um problema, que corre até o risco de acabar o fórum, porque outros vão querer também usar do mesmo expediente, que é um problema sério, que era preferível que a gente continuasse até passar esse período aí para sentar e conversar. Em princípio foi isso que colocou, mas eu disse a ele, eu ponderei, falei que a gente tinha voltado a conversar, que a gente gostaria de ouvir uma proposta do fórum, ou então que se sinalizasse até com um outro valor mensal. Ele disse, olha, é meio difícil, professor Edgar, mas a gente vai conversar aqui, mas é complicado. E aí ficamos de terminar essa conversa nesse sentido. Até, Paulo Chanan, aquela ideia que você também sugeriu, que Paulo Muniz tinha sugerido, para a gente ouvir, né, uma proposta, não foi isso, Paulo? Do fórum. E Paulo Chanan tinha me dito, não, você então veja, se não houver possibilidade nenhuma de suspender, que a gente acerte, mas que já abrindo um caminho para negociar uma redução no pós, né, no retorno, né, para a parcela, né? Eu acho que a gente tinha que deixar muito claro que a Abraf quer pertencer ao fórum, mas não tem condição. E outra, ficar se endividando é até irresponsável. Então, talvez o caminho fosse chegar e falar, a gente vai tentar acertar a parcela agora com essa condição que o Jandir colocou, talvez até com mais facilidade, mas não tem condição de pagar hoje o valor que o fórum cobra. Pode pagar tanto e ver se isso interessa, porque é mais responsável isso. A gente fica criando uma conta, uma hora isso vai ser cobrado, entendeu? E vai largando de uma gestão para outra, isso eu acho errado. E uma coisa, assim, a gente tinha toda uma perspectiva realmente de ampliação do quadro de associados, com todo um planejamento que a gente fez, o próprio Paulo Chanan a gente já tinha deliberado sobre isso, Daniel também, para a gente fazer vários encaminhamentos, não foi isso? Mas com esse problema da pandemia aí, não teve condições. Eu alguém nesse momento falar em algum outro gasto, né? Ninguém vai fazer isso. Tem que esperar voltar, pensar em algumas ações e tal, para tentar conseguir. É isso. Mas eu quero ouvi-los. Vamos conversar sobre o assunto. A minha colocação é essa. Larry, eu acho assim, que a gente está numa situação financeira, assim, como entidade, a gente está numa posição excelente, que eu nunca tinha visto. Da Abraf, eu estou na Abraf também há muitos anos, como todos nós aí. A Abraf tem tido uma postura, enfim, excelente. Então, essa posição da Abraf não corresponde com a situação financeira. Não corresponde, né? Porque o sistema capitalista é claro. As pessoas investem naquilo que elas confiam. Então, todo mundo hoje... Agora mesmo eu parei aqui para responder 4 consultas nos grupos, perguntando sobre a portaria. Acabei de responder enquanto vocês estão aí discutindo. Estou assistindo e respondendo a grupos da... Yara, só me permite um complemento na fala para você avaliar melhor. A Marta tinha sinalizado para mim outro dia que há vários contatos solicitando associação individual de pessoas. Era isso que eu queria colocar. Pois devido aos grupos, né, de WhatsApp.
Pois é, então, é isso que eu ia. Foi bom, porque era isso que. Aí as pessoas agradecem, me mandam flores virtuais, para mim, para o Paulo, para o Daniel. É um pouco essa tríade que tem atuado dessa forma. Então, assim, e em tempo real, a gente chegou a pergunta, eu priorizo e respondo. Acabou de chegar, eu já respondi 3 ou 4 aqui. Então, assim, eu acho que a gente poderia criar, não sei, aí o Daniel vai responder melhor, porque eu não domino essa coisa do regimento, do estatuto, aí ele tem que ver isso, né? Os advogados, mas o doutor Daniel, que é o nosso assessor jurídico, ver outras formas de associação, até por um período, que não seja uma coisa eterna, por exemplo, que a pessoa faça tipo, como se fosse um consórcio, paga 6 meses para ter acesso a determinadas informações, para que, por exemplo, a Edux possa ajudar, o escritório do doutor Daniel possa ajudar, na tentativa da gente motivar, não é vender informação, mas na tentativa de motivar outras formas de associação. Não essa por mantenedora, por instituição, que é uma coisa eterna, que depois para sair dá trabalho, entendeu? Eu acho que a gente poderia, talvez, aí, o Daniel, o Paulo Muniz, ajudar nesse encaminhamento. Muito bem, a gente muito vê boa ideia. Que fica essa forma clássica de associação, que somos nós, mas que também se tenha possibilidade de outras formas, não é? Individual, por estabelecer um pacote mais especial de tipo, entre aspas, uma assessoria. Então, não precisa pagar para a Edux, paga para a Abraf. Não é? A gente abre mão disso, nem consultei o Fernando aqui, mas a gente abre mão disso. Não é? Então, eu até tenho pedido aos meus parceiros da Edux que não sobrecarreguem os grupos com perguntas. Por quê? Porque tem os grupos da Edux, que deixam os grupos da Abraf para as pessoas que não têm esse trabalho junto conosco. E isso está dando resultado. Então, assim, eu acho que talvez pensar, Daniel, aí de uma forma que o estatuto ampare, que você veja que juridicamente não é complicado, de, por exemplo, um pacote, a pessoa se associa por 3 meses, por 6 meses, uma coisa assim meio livro de ouro, que não caracterize uma associação, entendeu? Um compromisso eterno, que a pessoa dê uma certa contribuição. Não sei, uma coisa assim, porque nós estamos passando do limite, com a saída dessas pessoas que a Marta acabou de falar. Com pessoas que, inclusive, já foram presidente da entidade, que comprou a sala. Pois é. Né? A pessoa endividou a Abraf, comprou uma sala com apoio da diretoria, mas a proposta veio dela, deixar de pagar R$500 por mês, isso não é uma questão econômica, claramente é uma questão política. Né? Então, assim, é uma situação preocupante. Eu acho que a gente já passou do limite de preocupação e estamos entrando numa fase crítica de sustentabilidade de permanência da Abraf. Acho que a proposta do Janguier é fantástica, ele pode nos ajudar, vai caminhar, mas a gente poderia também, Daniel, pensar aí juridicamente algumas possibilidades da gente passar um livro de ouro, da gente, enfim, de achar maneira de captar recurso. E eu acho, diferentemente até, que é complicado pedir agora. Eu não acho. Eu acho que é complicado pedir quando a gente não dá respostas. E agora a Abraf está dando entregas, respostas, a gente está se desdobrando, documento, até onde eu acompanho, tecnicamente não tem nada a desejar. A gente está envolvido com a Abraf, eu falo em nome da Abraf, eu nem falo, olha que eu sou assessora do presidente da BMS, mas para mim, em tudo que eu estou, eu falo na Abraf. Abraf. Porque a assessoria da presidência da BMS tem outros e eles têm lá, eu acabo ajudando nos dois, mas sempre que eu me identifico como Abraf. Então, acho que a gente tem que, todos nós, temos que, nesse momento, achar formas alternativas. Nesse momento que a gente está no auge, está todo mundo parabenizando, tentar achar uma maneira, dar uma contribuição, não falar em associar, porque é uma coisa difícil,
dá uma contribuição, vem participar conosco, alguma coisa. Ô Yara, eu acho que essa ideia de individualizar é uma ideia muito boa. Eu vou ver, porque é o seguinte, no estatuto, para a gente colocar associados individuais, seria possível colocar no estatuto, mas é aquela história, engessa. Eu vou dar uma olhada aqui no que seria uma formatação legal para a gente ver essa possibilidade. O que eu queria que vocês... Para ver se não é impeditivo. Eu não quero é. ver no estatuto. Tipo assim, eu também acho, porque senão engessa, né? Não, se o estatuto não impedir, para não ser uma questão legal, aí a gente faria. Mas é o seguinte, dependendo como for, porque no estatuto você pode criar formas diferenciadas de associados, entendeu? Agora, assim, é a tal coisa. Eu não sei se nessa tal forma de associados seria mais fácil ou mais difícil a gente excluir um associado que estivesse dando trabalho. Um cara está aí publicando coisas, fazendo, cara que não está ligado com a diretoria e está fazendo bobagem em nome da Abraf, né? Mas aí dá para a gente criar, sim, porque é o seguinte, tem as formas de contribuição. Então, como numa associação você cria regras de contribuição, você pode colocar, olha, para aquele que contribuir com a Abraf, a gente criar não só a possibilidade de um livro de ouro, mas de criar uma figura de que ele receba, na verdade, serviços da Abraf. Pronto, então, Daniel, deixa eu te ajudar. A Abraf... A ideia, acho que tinha que passar exatamente pelo que você está dizendo aí, que você tem que criar um pequeno agrupamento de coisas, de serviço, que justifique aquele pagamento. Exato. Né? Por exemplo, a gente fazer reuniões como essa aqui para esse tipo de associado. Pode ser uma coisa que interessa. Pode ser. Interessa, pode ser algumas coisas que possam dar pagamento. Paulo, além dessas coisas, só para ver, há uma semana, de uma semana para cá, algumas pessoas não só estão mandando mensagem nos grupos, mas estão me ligando. Estão me ligando. Eu acho bom. Até porque, no olhar empreendedor, pode ser um futuro cliente da Edux. Eu também não escondo, né? Não sou nenhuma, a gente também não é nenhum anjo, né? A gente vive disso. Então, algumas pessoas me ligaram. Pessoas assim, que não estão na Edux, mas que foram do curso da Edux, que você conversamos e você chamou para os grupos, foi ótimo, me ligaram agradecendo coisas que eu mandei. Falaram de mim. Eu aprendi. Eu falei, olha, esse trabalho é um trabalho voluntário nosso, porque as pessoas também acham que a gente ganha para isso. Entendeu? As pessoas acham. Aí, que é tão efetivo, é tão imediato, que as pessoas acham que a gente está ganhando. Aí eu disse, olha, é um trabalho voluntário, eu sou da diretoria técnica, o Paulo é vice-presidente, nós estamos trabalhando voluntariamente, pelo contrário, a gente paga a Abraf como diretor, como associado, e eu acho interessante, se vocês estão uns 10 dias para cá, eu comecei a fazer isso. Você não pode aí dar uma contribuição, e aí você tem um canal mais direto comigo, com o Paulo Chanan, que eles estão também muito admirados com o Paulo, gostam muito do Paulo, todo mundo. Aí eu cito muito o nome do Paulo também. Eu digo, olha, você não quer, aí tem um canal mais direto com o Paulo Chanan, comigo, com o doutor Daniel e tal, você não quer? Yara, vou ver isso. É possível a gente dar uma contribuição individualmente? Tem uns 10 dias para cá, desde que o Larry me ligou, preocupadíssimo com essa situação, eu comecei a fazer isso de maneira espontânea. Até naquela coisa da camaradagem. O cara me liga, me pede uma informação, eu dou a informação, ele me agradece, fica feliz da vida. Falei, olha, mas a gente está aí, está precisando, a Abraf está precisando e tal. Eu acho que a gente também tem que, sabe, começar a ter menos constrangimento de tocar nesse assunto, que não é bom, não é fácil. Mas tentar fazer isso, né? Principalmente aquelas pessoas que acabaram por força da pandemia virando uma referência para esse grupo. E, querendo ou não, essa referência é Paulo Chanan, é o Daniel, sou eu, porque a gente está lá respondendo, botando documento, hoje o Daniel botou mais documento, botando documento, respondendo as coisas e tal. Então, a gente acabou virando meio que uma referência. Outra coisa que eu queria aproveitar a presença de todos aqui e falar. Tem uma determinada consultoria, eu vou dar o nome, a do Jair, que
posta coisa, faz propaganda, faz uma série de chamadas. Não tem, eu, pelo menos, não boto nada com o nome Edux. Não sei se vocês viram. Eu só botei hoje da enfermeira, mas o que eu boto é o ato em si. Eu não sinto Edux, é Iara. Tenho muito cuidado com isso. E aí, ele não, ele bota Jair, consultoria e tal. E aí eu aprendi isso no Êxito. Como eu estou lá direto no Êxito, né, trabalhando lá também, eu aprendi isso. Tudo que é captado no Êxito, quem captar de cliente tem que dar um percentual para o Êxito. Até que ponto essas outras consultorias estão nos grupos, a gente não tem controle disso, né? E capta cliente e não dá nenhum retorno para a Abraf. Então, assim, é identificar nessas pessoas que são pessoas de consultoria e dar uma conversa com eles. Não sei se o doutor Daniel, eu não gostaria, porque eu também tenho consultoria, então vai parecer que é uma coisa pessoal. Mas doutor Daniel, que é o nosso diretor jurídico, Paulo Chanan, que é uma referência, chegar e falar, olha, vem cá, você está postando coisas no individual, não botar no grupo, no individual. Olha, você está botando coisas da sua consultoria, indiretamente está fazendo uma propaganda, um endomarketing e tal. Dá para você dar aí, entrar, pagar uma mensalidade e tal, não como associado, mas dar uma contribuição pelo espaço que você está usando. Eu acho que isso é, no mundo dos negócios... Não, é uma boa ideia. Pode deixar, eu entro sim em contato. Mas pensa aí, Daniel, nessas questões e depois Pronto, vamos Daniel, ver se a gente acha uma luz. O cara é advogado e tal, você vai saber conversar com ele. Fala exatamente isso. É ótimo. Porque assim, não, eu sei, na verdade... Eu sei. Fala. Tem outros caras também, a gente encontra um bocado aí que faz na verdade, isso, tem entendeu? dois caras. Dois caras que tem que dar um já. Um é ele mesmo, o Jair, e o outro é um cara que tem um LinkedIn, que ele posta coisa no LinkedIn e pega às vezes a gente acabou de colocar, aí ele vai lá põe no LinkedIn dele e traz o link do LinkedIn dele e coloca no grupo, entendeu? São dois. Esses dois a gente tem que falar. Porque, assim, as pessoas que Daniel? São instituições que a gente ainda não é associado nosso, nem nada, foi o nosso... A gente quis fazer isso. Trazer pessoas que começaram a saber quem é a Abraf e tal. Esses caras, eles sabem quem é a Abraf. E eles, na verdade, se aproveitam mesmo da oportunidade de estar falando para 300 pessoas. Agora, tirar do grupo eu não posso. Agora, falar com eles, você pode. Paulo, então é o seguinte, e não é uma consultoria pequena, a consultoria do Jair, que eu conheço, né, é grande. Tem muita gente nossa no Facebook dele, como amigos dele, seguem ele no Facebook, ele está me pedindo toda hora para me seguir. Tal. Então, assim, tem um relacionamento, e esse cara pode dar. Se ele der, por exemplo, uma contribuição mensal de R$1.000, não, ajuda muito. Mas é exatamente isso. Não é, você não paga para ser a sua consultoria ser da Abraf, ele tem que pagar também, ué. Lógico. Se ele quer participar e quer usufruir dos mecanismos que a Abraf criou, em prol da consultoria, ele tem que pagar. Senão, a gente não tem controle até que ponto ele está captando, porque isso a gente não tem como controlar. E outra, ele tem um grupo. Ele tem um grupo. Eu entrei no grupo da consultoria dele. Lá no grupo da consultoria dele, ninguém pode postar nada, só ele. Só ele. Não, mas pode deixar que eu vou... É uma conversa, dizer assim, cara, você está usando para endomarketing, então vamos lá, vamos contribuir para a Abraf, que está numa situação difícil financeira. Eu acho que a gente pode já imediatamente, se o doutor Daniel observar que juridicamente não é problema, fazer a colaboração individual, as pessoas individualmente, pagar um carnê, tipo um carnê. Isso. Essas empresas que estão aí. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Me manda lá no grupo, do lado da diretoria, quais os serviços que a gente pode colocar, que a gente pode vender rápido, assim, vender que eu digo a vender a Abraf, entendeu? Por quê? Porque nesse pequeno serviço eu vou tentar individualizar
e criar dentro do estatuto, sem poder mexer, certo? Mas a gente cria, por intermédio, fala com o professor Larry, para ele criar por meio de, sei lá, uma portaria, algum documento interno, para regulamentar esse tipo de serviço, né? Entendeu? Eu vou dar uma olhada para fundamentar no estatuto, para a gente começar a vender esses serviços individuais, porque eu acho que é uma boa. Nenhuma associação faz desse jeito, entendeu? Nenhuma associação faz desse jeito, né? Ó, eu sugeri vários deles na notícia que está aí chamando associados. Se você entrar no próprio site da Abraf, a hora que aparece aquele banner convidando para ser associado, coloca Saiba Mais lá, tem vários serviços que a gente pode prestar ali. A gente coloca... Paulo relacionou, realmente. A gente coloca de forma individualizada. Eu vou dar uma olhada para ver como é a figura, e aí eu sugiro para vocês no grupo qual seria o modelo, entendeu? Eu vou dar uma olhada. Porque realmente não tem associação nenhuma que faça isso. Nenhuma. Tem várias ideias ali de serviços que podem ser prestados e que a gente pode individualizar e vender. Vários. É verdade. Que a gente não faz hoje, viu? Que a gente não faz hoje. A gente pode fazer, não é custoso, é tranquilo de fazer e dá para fazer. Tá lá. Dá uma olhadinha lá. Paulo, olha só. E nessa experiência que eu não tinha, né? Que eu estou adquirindo, aprendendo nesse momento agora da pandemia, de trabalho remoto, dessas reuniões, a gente pode fazer um bate-papo, uma coisa, Daniel, assim, ó, converse com a Yara sobre questões acadêmicas. Caramba, Yara, que ideia boa, viu? Bacana isso. Por videoconferência, converse com o Paulo Chanan sobre coisas. Aí eu até disponibilizo, porque nem tudo que a Edux faz eu sei fazer. Claro, a Edux faz muito mais coisa do que eu sei fazer. Eu sei fazer muita coisa, mas não domino tudo. Seria louca dizer. Por exemplo, tem coisas que a Fran sabe muito mais do que eu, graças a Deus, por isso que nós estamos juntas. Tem coisa que o Paulo sabe muito mais do que eu, por isso que nós estamos juntos. Tem coisa que a Patrícia sabe muito mais. Então, não é só com a Yara, mas bota a figura da Yara, porque dependendo do assunto, eu convido a Fran, né, que domina muito senso, convido o Paulo para falar muito mais do EAD, convido a Patrícia, a gente faz uma sala de bate-papo, uma sala de conferência, não mais do que 40 minutos, só para dar a cereja, entendeu? Então, isso é uma coisa, porque o cara às vezes tem problemas que é tão imediato. Só um exemplo, no outro dia me ligou uma pessoa do grupo da Abraf, me perguntou como é que ela abria processo de renovação de reconhecimento. Acho que o Paulo viu isso. Paulo Chanan. Como é que ela abria, porque ela estava cheia de processos que precisam renovar o reconhecimento e ela não conseguia abrir. Aí eu mandei para ela, me ligue. Aí ela me ligou. Aí eu falei para ela, olha, a situação é assim, é de ofício, das séries, tem que esperar um despacho, ninguém tem a prerrogativa de abrir esse processo. Conversei com ela 15 minutos, ela ficou apaixonada. Apaixonada. Você me tirou um peso, eu estava sem dormir, não sei o quê. No outro dia também me ligou uma que não sabia nada de tutoria na educação à distância. Eu quase cutuquei o Paulo Chanan para me ajudar, expliquei um pouco. No outro dia me ligou uma sobre o censo. Eu falei, olha, você manda por escrito que eu tenho uma pessoa que é craque nisso, eu vou passar para ela. E aí, com a minha liberdade em termos de amizade, eu tenho total liberdade e apoio de cutucar a Fran, cutucar o Paulo, chamar a Patrícia, chamar a minha equipe para dar são ideias ótimas. Outra coisa, deixa eu acrescentar uma coisa. Quanto podia ser cobrado por aquela conversa com o Carbonari? Pois é. Aproveitando, Paulo, que você está falando isso... Que eu não consegui pôr as pessoas na sala, ficou mais de 40 pessoas fora da sala. Se a gente tivesse um negócio daquele... Eu tenho a ferramenta aqui, ó, a gente está usando a ferramenta. Se você tivesse cobrado R$50 por pessoa, tinha enchido de gente. Estava lotado. Olha, é verdade. Entendeu? Então, aproveitando isso que você está falando, Paulo. Quantas pessoas a gente pode trazer para aquele formato de reunião, cobrando pouquinho, não é cobrar muito, não. Põe 100 pessoas na sala, cobra R$30, já deu R$3.000, pô. Paulo, você falou uma coisa aí, hoje na reunião da BMS, mais cedo, foi convidado o senhor Antônio Jorge, que ele é diretor de linhas de crédito do Banco do Nordeste.
ele falou durante 20 minutos, não mais que isso, sobre linhas de crédito para instituições, para faculdades, para instituições pequenas, médias e de grande porte. Eu acho que a gente poderia pensar também em coisas assim. Pode. Ó, Larry, qualquer assunto desse a gente não encontra alguém. O Daniel conhece um monte de gente no FND, a Yara conhece um monte de gente no MEC, eu conheço um monte de gente que sabe de regulação, e a gente pode promover, uma vez a cada 15 dias, uma conversa dessa de R$30. Aí a gente vê quem quer participar. O cara paga paga por mês, entendeu? Não precisa nem pagar para estar no negócio. A gente manda a senha da reunião, só entra se tiver senha. O cara entrou, a gente viu que está lá, ele vai fazer a conversa para aqueles 40 minutos com o cara, 1 hora, sei lá. E aí, daqui a 15 dias, faz outro. Ô, Paulo, esse de hoje mesmo, ele está no Ceará, esse rapaz. E ele fez uma fala muito interessante sobre essas linhas de investimento, essas linhas de crédito para investimento, para capital de giro, até para financiamento estudantil. Eu percebo que a grande preocupação nos grupos da ABRAF são de duas naturezas, até porque não tem mantenedor. Os grupos da ABRAF, 90% são dirigentes da área acadêmica. Então, a grande motivação para a gente implantar isso são duas. Eles têm muita motivação na área acadêmica e na questão do direito educacional. É isso. São duas. Bem específico, bem específico. Financeiro ainda não tanto, porque não tem muito mantenedor nesses grupos. É um ou outro que quer saber sobre FIES e ProUni, eu respondo, beleza. Mas o que tem muito interesse, eu acho que para implantar essa novidade, são assuntos da área acadêmica e da área do direito educacional. Que a gente dá banho, vai me desculpar, claro, eu vou dizer igual o Efraim Maranhão, nós somos simplesmente ótimos, né? Por isso que a gente está junto. Então, assim, nessas duas áreas, a gente não precisa nem contratar, nem pagar ninguém. Não precisa mesmo. Né? Porque se a gente for pagar alguém para falar, e ninguém hoje está falando de graça, né? Aí não vai. Nós temos um dos melhores advogados da área educacional, Daniel. Tem o Paulo Chanan, que é o melhor PI, o maior diretor de regulação de um grande grupo que sabe tudo. Eu, tendo a meu limite... consultoria na área de educação. A consultora da parte educacional. Tá doido. Tem uma consultoria aí, que não sou eu, mas tem uma consultoria, porque consegui juntar um grupo excelente que tem respeitabilidade no setor. Então, acho que a gente poderia começar com esses temas, entendeu? Assim, fazer individual, se o cara quer, ele, sozinho, conversar com o doutor Daniel, faz. Se ele quer sozinho conversar com a Fran, a gente faz. Se ele quer sozinho conversar com a Patrícia, toda a experiência dela de MEC, né? Tirar dúvidas sobre os atos que ela escreveu quando está lá, faz. Se ele quer conversar comigo, faz. Com o Paulo, faz. Então, individual. E também a gente faz isso que o Paulo está propondo. Fazer a cada 15 dias um tema, 40 minutos, que você bota mais gente junto e debate o tema. Paga. Roda o boleto. Entendeu? Pronto, muito bom. Excelente ideia. Yara, eu vou fazer uma proposta de assuntos que a gente possa colocar aí nos próximos... uns 6 assuntos, uma meia dúzia para ter 3 meses de assunto, né? Paulo, vou te dizer uma coisa. Assunto que eu já posso te sugerir, porque não paro de receber consulta. Como será o ENAD? Aí, ó. Os alunos concluintes e pré-concluintes estão tendo toda essa dificuldade de aula remota, sem a integralização das diretrizes, e o ministro garantiu que o ENAD vai acontecer em novembro. Como é que vai ser o ENAD? Como dar conta... Estou escrevendo aqui. Como será o ENAD? Como dar conta do ENAD em pleno contexto da pandemia? Sem ter dado conteúdos, enfim, como é que vai ser o ENAD? Segundo, o censo foi adiado. A maioria das IES que não tem consultoria não está conseguindo fechar o censo. Tirar suas dúvidas sobre o censo. Tire suas dúvidas sobre o censo. Outro assunto que está na ordem do dia. Medidas que precisarão ser tomadas, inclusive eu estou acabando de escrever um documento com o Bruno para o fórum, medidas que vão ser tomadas na fase de transição. Medidas. Nós estamos fazendo tudo.
até aquelas que a nota técnica que eu mandei para vocês do Senacom coloca lá na nota técnica. Então, nós estamos escrevendo como é que faz isso, quais são as medidas que precisam ser pensadas agora, programadas agora, viabilizadas agora, para julho implantar na transição. Por exemplo, lá diz que tem que ter um canal permanente de comunicação com os familiares e com os alunos. Como é que é estabelecer um canal permanente? Acho que Paulo podia cuidar disso. Entendeu? A gente passa o documento que eu estou escrevendo para você. Eu peguei experiências da França, da Itália, da China. Eu peguei umas 10 experiências, inclusive, diz a Fran que eu quero também. E ganhei um cafezinho aqui, ó. Ó, Ô, Paulo. Que bom, hein? Tá frio já. Ô, Tô olhando Paulo. meu café, hein? Ó, Paulo, eu peguei, só para vocês terem uma ideia, documentos da França, da Itália, da Espanha, da China e as recomendações da ONU sobre como as instituições deverão voltar. Li tudo isso, um documento enorme, todo em francês. O João me ajudou, porque eu não domino francês. Quem me ajudou foi o João e o Fernando, que falam francês. Me ajudou, a gente traduziu tudo. Estou trabalhando esse documento para o fórum a partir dessas experiências e botando as características brasileiras. Isso pode gerar uma live maravilhosa que você poderia estar fazendo, a gente poderia estar fazendo e cobrando. Pronto. Porque, querendo ou não, as instituições vão passar por isso. Vão. Ó, eu já coloquei os 3 assuntos aqui, vou acrescentar mais uns 3. Depois Vem com a Fran. Eu vejo com a Fran, eu compartilho no grupo da diretoria. Se vocês tiverem alguma ideia, coloca e a gente faz um calendário. E eu faço uma divulgação nos grupos dizendo que nós vamos começar um produto novo, uma coisa nova. Ótimo. Paga, ótimo. né? Paga. E a gente vê como vai fazer isso, como é que vai fazer o pagamento e tudo. Exato. Vê essa solução também, Paulo. Como é que faz a solução de pagamento, essas coisas todas. Eu acho que tem que ser depósito. Deposita na conta e Depois manda. na conta, como a gente faz cursos já da própria Edux, a gente direciona uma conta, a pessoa deposita e manda o comprovante. Depositou, manda o comprovante, está matriculado no curso. Isso. Aí libera o número do acesso para ele, né? Não, aí o cara vai liberar a senha de acesso para ele. E eu consigo fazer, tem jeito de fazer até senha individualizada aqui, para o cara não poder usar a senha para mais de uma pessoa. E, por outro lado, Daniel vai ver esses que têm empresa, que estão no grupo, uma forma deles contribuírem para poder estar no grupo e falar em nome da sua empresa. Eu anotei aqui, tem isso aí e tem a questão do associado específico, né, para colaboração específica, individual, né? Isso aí é muito bom. Vamos começar com esses, ó. Já andamos bastante. Essa ideia eu acho que vai virar. Muito bom, muito bom, muito bom. Presidente. Já tem uma luz boa aí. Presidente. Oi. Não sei se esse assunto ficou esgotado, eu só tinha uma pergunta a fazer que eu deveria fazer antes. Como é que está, qual notícia nós temos a respeito do encaminhamento do FIES Corona, do FIES especial? Houve já uma manifestação no sentido de que não tem como liberar o recurso. A fundamentação foi nesse sentido de que não há recurso e que, neste momento, não é possível essa antecipação, porque, na realidade, foi um pedido de antecipação, não foi isso? Então, não, porque havia uma proposta de se criar um FIES especial, um FIES para o segundo semestre, com a quantidade de vagas bem superior ao que foi anunciado no ano passado no orçamento, né? Como nós estávamos naquela história do orçamento de guerra e que, portanto, poderia se criar uma linha especial para ampliação da oferta de contratos do FIES e também de aumento de vagas do ProUni. Isso foi encaminhado pelo Fórum e depois não se teve notícia do retorno dado pelo MEC a essa questão. Essa questão de ampliação de vagas, eu vou dar uma checada, mas não houve comentário realmente definitivo sobre isso. O que foi mais enfatizado ultimamente nas reuniões foi justamente essa questão da antecipação do FIES, que foi um pleito também via fórum.
e que não foi contemplado, porque o governo entende que é complicado, que não tem como fazer essa antecipação neste momento, e que não tem recurso, e fez uma série de justificativas. Mas eu vou verificar. Porque a educação é prioridade, deve ser por isso, né? Essa questão da ampliação aí de vagas e a questão do ProUni, eu vou dar uma checada e dar um feedback para vocês, viu? Eu só queria, presidente, Fala com o Fernando que eu quero também, viu? Pois é, eu só queria dizer, presidente, que Olha, tomou um café, mas como já passou das 18, meu marido trouxe um vinho. que bom! Vinho, rapaz, olha isso aí. Porque eu disse que queria o café da Fran, ele foi lá dentro e trouxe um vinho, porque já passou das 18 horas. E é porque estamos numa terça-feira, hein? Imagina se fosse sexta. Imagina se fosse sexta. Rapaz, o cara trabalhando com vinho, vai até outro dia, facinho. Mas aqui em casa tem uma máxima, só depois das 18. Mas ótimo. Mas eu vou, Paulo Muniz, eu vou fazer essa verificação e darei um retorno, tá? Sobre essa questão do encaminhamento do documento do fórum. Tá bom. E, no mais, é agradecer a presença de todos. Achei que foi muito boa reunião, muito interessante. Agradecer cada um aí pela participação. Temos esses encaminhamentos todos aí para fazer. Daniel tem algumas demandas aí para realizar, a própria Yara. E vamos mantendo contato aí, vamos agendar para a próxima semana uma outra reunião nossa, tá certo? Tá bom. A gente verifica a data, tudo direitinho e informa todo mundo. E vamos buscar aí esses encaminhamentos, porque vai ser muito importante para a Abra, para todos amanhã nós. Mesmo, Tá? Maria, amanhã mesmo eu já vejo esse negócio dos primeiros cursos aí para a gente lançar esse troço logo. Para não deixar de morrer ninguém. Maravilhoso. Não, e vamos mantendo contato. A gente não pode deixar de encerrar parabenizando novamente Yara, né? Pelo dia do Jubileu. Parabéns. Desejando ali um parabéns, grande abraço que ela merece. Parabéns pelo seu dia. Profissional. E faz jus a esse vinho que ela está bebendo. Não, olha, eu posso confidenciar, porque eu só estou entre amigos. Eu sei que vocês são meus amigos preferenciais, queridos. Sim. A gente tem discordância, porque a vida é assim, eu discordo e tal, sou polêmica, mas eu amo todos vocês. Ai, então, que bom. assim, Sempre não amo verdadeiro. todos da diretoria, não. Eu amo esse grupo que está aqui. Vamos tocar o parabéns aqui, né? Vamos lá. Parabéns, Maria. Não, deixa aqui. Isso não é um cavaquinho, não. Estou aprendendo a tocar. Eu falei, eu vou aprender a tocar outro instrumento no período de pandemia. Estou aprendendo a tocar o ukulele. Olha aí. Próxima live que eu fizer com o Paulo Chanante, já tem uma música para tocar, viu, Paulo? Pois é. Tudo bem. Mas, gente, muito obrigada aí pelo carinho, muito obrigada pela amizade, por tudo. Vamos em frente. Obrigado a vocês. Um abraço. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Um abração. Tchau, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau.